Olá, abençoado, boa noite a todos. Mais uma vez passando aqui pelo canal para deixar aí uma mensagem esclarecedora da obra de Deus consumado. Sempre agradecendo vocês aí, os inscritos, os novos inscritos, pedindo que você também se inscreva aí no canal, dá o like nas mensagens, compartilha, para que as pessoas que ainda vivem na religião venham a ter entendimento da Bíblia como um conjunto de livros históricos e que não tem mais nada a ser cumprido, e ter o entendimento que a Bíblia foi escrito para um povo e em uma geração, e que tudo isso já teve fim. E agradecendo vocês aí, desejando um feliz ano novo a todos, né? E eu estou passando aqui pelo canal para deixar uma breve mensagem esclarecedora, lembrando que esse canal Haroldo Lira CE tem um único objetivo, que é esclarecer a obra de Deus consumada e explicando para quem foi a Bíblia e o que foi, e que esclarecendo, dizendo, explicando e provando que a Bíblia é um conjunto de livros históricos e que tudo já foi consumado e não tem mais nada para se fazer, porque a Bíblia não foi escrita para nenhum homem cumprir. Foi escrita, ou melhor, a obra de Deus foi feita, a manifestação de Deus aos homens foi para o Filho do Homem cumprir, e isso já se deu, é passado. E que os enganadores, as religiões, os religiosos de uma maneira geral, para enganar as pessoas, para tirar dinheiro das pessoas, na verdade, para roubar as pessoas, eles pegam a Bíblia e eles lêem e eles ignoram que a Bíblia é um conjunto de livros históricos, porque tudo já se consumou. Então ele lê e ele aplica nos religiosos, e aí as pessoas estão aí esperando acontecer aquilo que já aconteceu, né? Porque a Bíblia foi escrita somente para os judeus. Tudo que você lê na Bíblia aqui, qualquer lugar da Bíblia, não a primeira folha, não só o Antigo Testamento, nem só o Novo Testamento, mas tudo aqui está se referindo ao povo de Israel. E lá em João 29, 19, 29, 28, 29 e 30, ele diz que essa Bíblia aqui já estava sendo consumada. Quando? No ano 33, quando ele morreu, quando ele falou está consumado. João 28, 19 e 28. Vendo Jesus que tudo estava consumado, para quê? Para se cumprir a Escritura. E o que é a Escritura, ô crente? Ou religioso, ou evangélico? A Escritura é a Bíblia. Então ele disse lá no ano 33 que tudo já estava se consumado para se cumprir as Escrituras. Então ele falou, ele disse que estava com sede. Então essa maldição chamada religião que está aí fora, roubando e enganando as pessoas, ao invés de água deu vinagre para ele. E depois dele tomar vinagre, ele falou, está consumado. Tetelestai. Está consumado o quê? As Escrituras. Que vocês dizem que estão fazendo a obra do papai. Entendeu, criatura? Então, eu sei, né, que vocês que têm pastor, que têm religião, vocês não concordam com nada do que está aqui. Porque vocês, na verdade, de crente, vocês não têm nada. Vocês são crente, mas tu é crente na tua igreja. Você é crente no teu santuário de parede.
Você é crente na tua religião evangélica, católica. Você é crente no teu padre, você é crente no teu papa, você é crente no teu chamado pastor, no teu enganador, no teu mentiroso. Que não existe pastor. O pastor da Bíblia era de ovelha. Houve somente aqui sumo sacerdote, 2 verdadeiros só. Arão e o filho dele que foi escolhido por Deus. O resto foi tudo falso. Falso sacerdócio. Que mataram Jesus, que mataram os profetas. E que ele disse que se vingaria. E ele já se vingou, Lira. Daniel 9:24. A invasão do Império Romano, a grande tribulação. A matança daqueles que mataram Jesus. Tudo aquilo que ele disse que ia cumprir, se cumpriu em Daniel 9:24 e em Mateus 24:34. Que todas essas coisas não passará desta geração. Esta geração é que ele estava vivendo. Não tinha ido nem para a cruz ainda, inteligente. Não tinha ido nem para a cruz. E quando foi que terminou, Lira, aquela geração? No ano 70. Com o fim daquela geração, Mateus 24:34. Com a invasão do Império Romano, com a matança dos falsos sacerdócios, aqueles que mataram Jesus. A religião acabou, caiu o templo. E esse monte de ladrão aí construíram tudo de novo. E vocês estão lá sustentando. Vocês quem? O chamado crente, que de crente não tem nada. Quer ver como você não tem nada de crente? Olha, eu falei pro cara hoje que ele disse que é crente. Eu digo, tu é crente? Sou. Eu digo, mas tu crê na Bíblia? Mas é claro. Eu digo, e tu tem medo do diabo? Mas é claro. Quem é que não tem medo do diabo? E eu falei, e o diabo existe? Ele disse, mas é claro que existe. Eu falei, tu nunca leu Hebreus 2:14, não? Aí ele, não sei o que, porque na verdade crente, ele não lê nada. Eu já fui crente a vida toda. Crente não, evangélico. De crente eu nunca tive nada. Eu fui adorador de homem. Eu fui adorador de homem. Eu fui adorador de ladrão. Eu fui adorador desses pilantras que estão aí fora. Roubando. Pedindo até para as pessoas antes de morrer deixar tudo para a macumba dele, chamada igreja. São esses pilantras que estão aí, que dizem que são representantes de Deus. Deus não tem mais representante na terra. Não existe mais representante de Deus na terra, porque o Filho entregou o reino ao Pai e ele se fez um em todos. Então não existe mais intermediário entre Deus e os homens. É ele mesmo que já habita em nós. Entendeu, inteligente? Então, olha... Então eu continuei falando com esse cara aí, eu digo, quer dizer que o diabo existe, é? Ele disse, Eu digo, tu já leu Hebreus 2:14? Tu crê na Bíblia? Mas é claro. Eu digo, pois eu vou ler a Bíblia pra tu, tá? E vou te explicar. Porque na verdade eu nem cheguei a explicar. Mas, pra dar como exemplo, né? Hebreus 2:14, visto pois que os filhos, esse filho tá falando dos filhos de Deus que não sou eu, que não é tu, abençoado. Deus não é pai de carne. Deus não teve uma relação sexual com a minha mãe para ser meu pai. Deus é pai dos espíritos. Então, Hebreus 2:14, visto pois que os filhos, essa palavra está no plural, porque não é só um filho, e está se falando de Jesus de Nazaré. Aquele que participou de carne e sangue. E os outros? Os outros que participou de carne e sangue é o Filho de Deus que habita no meu espírito, que está aqui participando de carne e sangue. Através de quem, Lira? Através do Haroldo Ferreira Lira. O Filho de Deus, ele está preso aqui nessa carne. Ele está preso aqui nesse corpo de Haroldo Lira, que vai morrer, que vai para o inferno, que vai para a sepultura. Sheol, mundo dos mortos, regiões inferiores da terra, cemitério. Entendeu, inteligente? Que vocês não acreditam. Vocês têm medo do inferno do pastor que ele inventou, que não existe. Inferno é sepultura. Então, esse filho de Deus, ele
Como ele falou lá em Hebreu, visto pois que os filhos, no plural, não só Jesus de Nazaré, mas todos os filhos de Deus estão aqui participando de carne e sangue, preso nesse corpo. E quando eu morrer, esse corpo vai voltar. Voltar para onde? Vai voltar para o Pai. Vai voltar para o Pai, abençoado. O Espírito é Eclesiastes. E o pó volte à terra, o lira, a carne que vai apodrecer, e o Espírito volte a Deus. Entendeu, inteligente? Então eu falei para esse indivíduo lá que diz que é crente. Eu digo, olha, Hebreus 2,14, visto pois que os filhos participam de carne e sangue, falando de Jesus. E quem foi Jesus? Jesus eram judeus. Jesus eram judeus, do qual foi gerado do Espírito Santo e que veio participar de carne e sangue. E dentro daquele judeu estava Deus. Ele se fez carne e habitou entre os homens. Então, a diferença daquele judeu chamado Messias, Jesus de Nazaré, a diferença dele para mim, para você, é que ele lá, ele veio passar, ele veio vencer toda a natureza humana. E o que é a natureza humana, Lira? O diabo. O opositor. Jesus de Nazaré, ele nunca foi tentado pelo diabo do pastor, porque não existe. E qual foi o diabo que Jesus foi tentado? A sua própria carne, a natureza humana, e ele venceu. Coisa que não acontece com nós. Nós temos uma meninazinha bem bonitinha ali, com um short bem curtinho, toda gostosa, você vai logo pra cima. Entende, abençoado? Então isso é a natureza humana. É a nossa carne que está sempre contra e que nós não conseguimos controlar. Esse é o diabo que está ao nosso derredor. Então eu falei para o indivíduo lá, visto pois que o filho participa de carne e sangue, deste filho, ele, Jesus, também participou. Para quê? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aí eu falei para ele, e aí, mas tu ainda crê no diabo? Mas é claro. Eu digo, mas não está dizendo aqui que o diabo foi destruído através da morte de Jesus? Aí ele diz, não, mas não é bem assim. Por quê? Porque o cara é religioso. O cara não tem nada de crente. O cara nem a Bíblia não conhece, porque o pastor é tão pilantra que nem a Bíblia lê para ele, e se lê, ele interpreta totalmente errado. O diabo da Bíblia para ele é um ser espiritual que entra nas pessoas e as pessoas comem a mulher dos outros, comem a mulher do vizinho, rouba, mata, estupra criança bem novinha. E aí, esse é o diabo do pastor. E quem foi que estuprou? Foi o homem, não foi o diabo, infeliz. A natureza humana, que é ruim por natureza. E por isso que ele disse que de nada se aproveita. E que o espírito já estava pronto. Entendeu, criança? Então, você que é religioso, né? E que você não quer dar o braço a torcer, né? Você de crente não tem nada. Porque a gente explica as coisas aqui, mostra para vocês, e abrindo a Bíblia, vocês dizem que é mentira. Disse que é interpretação minha, né? E aí você não consegue nem dar continuidade ao entendimento, né? Porque se um indivíduo desse, eu estou dizendo aqui que pela morte de Jesus o diabo foi aniquilado, e que na verdade esse diabo não poderia e jamais pode ser o diabo do pastor, porque o diabo do pastor não existe. E quem é, Lira? O diabo de Hebreus 2,14? A lei de Moisés. A lei do Moisés era um ministério de condenação e morte. Era o opositor. Ele estava sempre contra. Entendeu, abençoado? Então, o Jesus de Nazaré,
ele disse, eu não vim abrogar. Abrogar o quê? A lei. Eu vim cumprir. E o que é a lei? O ministério de condenação e morte. O opositor, o diabo. Esse diabo de Hebreus 2,14 se refere à lei de Moisés, não é o diabo do pastor, porque nada da Bíblia aqui se referindo a diabo, a Satanás, a dragão, a Lúcifer, não tem nada a ver com que esses macumbeiros chamados teólogos, esses macumbeiros chamados bispo, chamado padre, não tem nada a ver com o que eles pregam. Tudo é mentira, é engano. Não tem nada a ver. Esse diabo dele, nada disso existe. Nada. Entendeu, criança? Então eu ia mostrar um negócio para vocês aqui, né? Mostrando para vocês que a Bíblia não tem nada a ver conosco e que nós nunca precisamos da Bíblia. Nós, toda a geração do ano 70 para cá, né? Ninguém precisou mais nada da Bíblia. Não precisou mais esperar, não precisou mais aguardar, não precisou mais fazer nada. Por quê? Porque tudo isso só foi para o povo de Israel. E quem nasceu depois do ano 70, tudo já estava consumado. Então é para tu ler a Bíblia, para tu entender que quando tu nasceu, né, levando um entendimento espiritual, você já nasceu com tudo. Que o pastor disse que tu tem que aceitar Jesus. Então todo mundo que nasceu da geração do ano 70 para frente, né? Após o primeiro dia do ano 70, que foi a queda do templo, que foi o cumprimento, do ministério físico ainda, que se manteve de pé, a matança dos sacerdócios falsa, a queda do templo, a vingança da religião e o fim da religião. Todos nós que nascemos depois do ano 70 para frente, não precisou de nada da Bíblia. Que hoje as pessoas querem cumprir a Bíblia em pleno século 21. Isso é uma loucura, abençoado. E que o motivo que eu estou aqui é só para esclarecer. Eu não estou querendo aqui aparecer, eu não estou querendo nada. E você também não é obrigado. E nem você é obrigado a deixar a religião. Não é. Entendeu, abençoado? Isso aqui é só esclarecimento. Porque o objetivo desse canal aqui é só esclarecer. Esclarecer a Bíblia com entendimento, com inteligência. Mostrando tudo direitinho. Não é batendo macumba dentro desses terreiros de macumba aí, chamado igreja. Não é. Esses feiticeiros falando uma língua que nem ele sabe o que é. E ele diz que é Jesus que está bradando. Abençoado. A língua da Bíblia é idiomas. Jesus, quando apareceu a Maria, o anjo, quando apareceu a Maria, falou no hebraico. O anjo, quando apareceu a José, falou no hebraico. O anjo, quando apareceu a Zacarias, falou no hebraico, porque era a língua deles. Entendeu, inteligente? E Jesus, quando apareceu a Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Falou em hebraico. Não foi fazendo macumba. Que nesses feiticeiros que estão aí. Entendeu, inteligente? Então, ó, eu vou ler para vocês aqui para te mostrar que a Bíblia não tem nada a ver conosco. Eu vou mostrar para vocês aqui Levítico. Levítico 26:12, ó. Presta atenção, inteligente. Se tu quiser parar de ser enganado. Se não quiser, continua aí. Olha, Levítico 26:12. Andarei entre vós. Olha, essa palavra vós, né? Tem um destinatário. E essa carta Levítico é um dos livros da lei de Moisés. Que foi para quem? A lei de Moisés? Só para o povo de Israel. Nem para os estrangeiros que existiam naquela geração. Não tinha nada a ver com a lei de Moisés. Os 613 mandamentos e ordenanças foi uma lei que Deus impôs aos homens, a eles lá, que era impossível eles cumprirem.
Impossível. Então o próprio Deus, ele imputou o pecado aos homens. Que pecado? A transgressão da lei. E o que é a transgressão? Aquilo que você transgride, aquilo que você deixa de cumprir. É como exemplo, a lei aqui de Fortaleza diz que quando você passar no sinal e ele estiver vermelho, quando você for passar no sinal e ele estiver vermelho, você tem que parar. Se tu não para, tu transgrediu a lei. A lei do tráfico, a lei de Fortaleza. Você transgrediu. Transgrediu é não deixar, é não cumprir. Então foi o que aconteceu com eles lá. Eles se tornaram transgressor da lei. Quando Jesus disse, quando aquela mulher adulterou, né? E Jesus disse, e eles chegaram para Jesus, os judeus, e disseram, essa mulher, ela adulterou. E a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Então, o que foi que Jesus falou? Ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, o que era o pecado? O que foi passado? O pecado da Bíblia? O que foi, inteligente? Vocês dizem que é roubar, é matar, é desejar a mulher do próximo, é passar chifre no marido. Não é. Isso não é mais. Porque isso fez parte da lei de Moisés e era o pecado para Deus, a transgressão da lei, o não cumprimento da lei. E depois de tudo consumado, obra da carne. Tudo que tu semear, tu vai colher. Não tem problema nenhum você passar chifre no marido. Não tem problema nenhum tu matar. Não tem problema nenhum tu roubar. Tudo que tu semear, tu vai colher. Se matar, tu vai preso. Se roubar, tu vai preso. Se passar chifre no marido, se o cara não tiver costume, vai querer te matar. E assim sucessivamente. Não tem nada a ver mais com Deus. Então por que ele disse lá, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra? Porque o pecado para Deus, ele estava antes da consumação, ainda estava cumprindo a lei. Então o pecado para Deus era a transgressão da lei, o não cumprimento da lei. E o que foi que essa mulher fez? Adulterou. E o que era o adultério? Um dos mandamentos da lei de Moisés. Não adulterarás. Mas não era só isso. Eram 613 mandamentos e ordenanças, do qual todos eles lá nunca cumpriram. Então Jesus disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que nunca transgrediu a lei, que atire a primeira pedra. Todos eles transgrediram. Que a lei não era só adulterar. Então o que foi que aconteceu? Cada qual foi soltando a pedra e ninguém atirou. Porque todos eles lá eram pecadores. Que pecado, Lira? Transgressor da lei. Não existe mais pecado. Para Deus não existe mais pecado. Por quê? Porque o pecado era a transgressão da lei. João Batista, quando viu ele lá no Rio Jordão, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que pecado, Lira? Lá em Mateus ele disse, eu não vim abrogar, eu vim cumprir a lei. Então ele cumpriu a lei. O pecado para Deus era a transgressão da lei. Sem lei não existe mais pecado. Acabou o pecado. Ele cumpriu a lei e os profetas. E na cruz falou, está consumado. O quê? As escrituras. Que esses ladrão aí estão botando para vocês cumprir. Então, abençoado, olha, já passou do tempo, vou parar. Vou só ler para vocês aqui Levítico 26:12, para mostrar para vocês que a Bíblia não tem nada a ver conosco, que a Bíblia não tem nenhuma vírgula para nós, que a Bíblia não é mais para ninguém, que a Bíblia é um conjunto de livros históricos, que é para tu ler. É para tu ler, inteligente, para tu saber o que foi, para quem foi e até quando teve validade. Só isso. Que esses assaltantes estão aí aplicando em vocês. E vocês morrem esperando Jesus. Esse Jesus da Bíblia aqui não tem nada a ver contigo.
Mateus 10, 5. Não vim, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tu é uma ovelha perdida da casa de Israel? Não é. Não é, criatura. Andarei entre vós, Levítico 26, 12, para terminar aqui. Andarei entre vós são eles lá, tá, inteligente? Que aqui, como eu já expliquei, é um livro de Levítico. Tudo da Bíblia aqui é só para os judeus. Tem nada para nós, nem existia nós. Nem existia! Isso aqui é o primeiro século da era cristã. Do ano 1, é do ano 1, não é 1901, não é 2001, ô inteligente. É o ano 1. O ano 1 que vieram a manifestação de Deus. Veio Jesus, passou 33 anos lá, aí consumou todas as coisas, consumou a Bíblia. Tudo espiritualmente. Porém, ainda permaneceu o templo de pé e o sacerdócio humano, os falsos. E no ano 70, pronto, acabou tudo. Mateus 24, 34. Ele falou isso no ano 30, morreu com 33. Uma geração da Bíblia são 40 anos. 40 com mais 30, 70. Mateus 24. Mateus 9, 24. Daniel 9, 24. Mateus 24, 34. Acabou aquela geração. Ano 70. 30 com 40, 70. Uma geração. Que ele disse, tudo não passará desta geração. A geração que ele estava vivendo lá. No ano 30. No ano 33 ele morreu. Ele ressuscitou como o Cristo ressuscitado. Deus mesmo, não mais homem. E Lira, ele não veio, meu amigo, ele veio ainda como Jesus de Nazaré, como Messias, porque se ele não viesse, eles não iam crer, porque espírito ninguém vê, inteligente. Então o próprio Tomé disse lá, se eu não ver a mão furada. Então, como Deus sabe todas as coisas, então ele voltou em carne. Passou 40 dias, 40 noites, depois pronto, sumiu, desapareceu. Aquele Jesus de Nazaré não foi para o céu, abençoado. Lá não entra carne. Levítico 26, 12. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus. E vós serei o meu povo. Que povo? O povo de Israel. E ele continua aqui no 13 e diz, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Se o pastor diz que a Bíblia é para tu, né? E Deus te tirou da terra do Egito, tirou eu, tirou esses ladrão que estão aí? Claro que não. É claro que a Bíblia é toda para o povo de Israel. Vocês é que são idiota. E dizem que são crentes, que vocês não são crentes, é de nada. Vocês são crentes no teu pastor. Você é crente na tua igreja. Você é crente na tua religião. Entendeu, canela de fogo? Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Então, abençoado, aqui, Então eu vou dar continuidade a outras leituras aqui, né? Eu sei que vocês não creem, que vocês de crente não tem nada. Mas o meu objetivo aqui não é obrigar você a crer em nada. O meu objetivo aqui é enxergar na cara de vocês, né, a verdade, enxergar na cara desses teólogos mentirosos, enganadores, e desses infelizes que estão aí fora, se dizendo pastor, se dizendo profeta. Infeliz, a lei e os profetas vigoraram até João Batista.
Vocês são profetas, mas são tudo falso, são tudo mentiroso, enganador, assaltante. É isso que vocês são. Até a próxima.